No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que ninguém gosta, que todo mundo vai no dentista e odeia fazer, que é tomar anestesia. Se você morre de medo de anestesia, fica até o final desse vídeo que hoje eu vou falar por que você precisa de tomar tanta anestesia, às vezes quando você vai no dentista, quais os tipos de anestesia que existem e quais as precauções que você tem que tomar caso você tenha algum problema de saúde que talvez precise de ter mais cuidado para tomar uma anestesia. E pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e na maioria das vezes muitos pacientes já não gostam de vir no dentista porque não querem tomar anestesia. Infelizmente, a anestesia ela é necessária em alguns casos, mas nem por isso o paciente precisa de deixar de vir no dentista porque ele vai precisar de tomar uma anestesia. A anestesia ela é necessária para fazer extrações, para fazer restaurações profundas, para fazer um tratamento de canal, para tirar lesões nas mucosas ou em parte da gengiva, fazer pequenas cirurgias de remoção de nódulos. Sem ela a gente não conseguiria trabalhar. Na odontologia, nós dentistas usamos diversos tipos de anestésicos e diversos tipos de anestesias também. Vou falar um pouquinho para vocês os tipos de anestesias e como elas são aplicadas no dia a dia quando a gente vai fazer um tratamento odontológico. O primeiro tipo de anestesia que provavelmente você conhece é aquela anestesia tópica, é aquela pomadinha que o dentista passa antes de aplicar a anestesia com agulha. Não sei se você já usou isso no dentista. Ela vai ser uma anestesia que vai penetrar na camada bem superficial da mucosa. Então ela não vai ser capaz de anestesiar um dente, por exemplo, para fazer um tratamento de canal, mas ela vai ser necessária para despistar aquela dorzinha que provavelmente você sentiria se a agulha da anestesia penetrasse sem tomar uma anestesia tópica. Mas ela também pode ser utilizada para remover dentinhos de leite que estão bem bambinhos quando o pai, quando a mãe não conseguiu tirar o dentinho em casa. Inclusive aqui no canal tem vídeo explicando como tirar um dente de leite em casa. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas na maioria das vezes a gente consegue tirar mesmo sem anestesia injetável. A gente passa anestesia tópica e esse dentinho consegue sair. A anestesia tópica pode ser em gel, que normalmente os dentistas utilizam no consultório, e pode ser também em spray. Existe também a anestesia infiltrativa, que é aquela anestesia que vai ser injetada próximo à região que vai ser tratada, de um dente específico. Essa anestesia normalmente a gente coloca quando a gente vai fazer um dentinho de leite ou provavelmente a gente vai fazer uma cirurgia, uma ressecção de uma parte da gengiva naquela região. Quando nós dentistas vamos trabalhar em uma região pequena e limitada na boca. Existe também a anestesia de bloqueio do nervo. Essa anestesia de bloqueio ela é injetada próximo ao nervo para bloquear a sensação em uma área maior. Geralmente a gente vai utilizar ela quando a gente vai mexer em mais de um dente em uma mesma região. A gente usa muito essas anestesias quando a gente vai fazer mais de uma restauração no mesmo lado da boca, e ela vai ser capaz de anestesiar o nervo inteiro. Então, toda a sensação que aquele nervo transmite vai ser bloqueado. Existe também a anestesia troncular. A anestesia troncular ela é injetada perto de um nervo principal para anestesiar uma área extensa e ela é aplicada para tratamentos mais invasivos. Por exemplo, numa cirurgia de siso incluso, onde vai tirar muito osso, é necessário fazer a anestesia troncular. E existe também a anestesia intrapulpar, que infelizmente ela é uma anestesia um pouquinho mais dolorosa, mas que realmente é a anestesia que eu mais aplico no consultório. Ela tem como objetivo anestesiar procedimentos que vão ser feitos dentro da polpa dentária, ou seja, quando a gente está fazendo um tratamento de canal. Antes de aplicar uma anestesia intrapulpar, geralmente a gente aplica ou uma anestesia troncular ou uma anestesia bloqueio. A anestesia intrapulpar geralmente é utilizada quando as outras técnicas não funcionaram para aliviar a dor do paciente.
porque infelizmente ela é uma anestesia mais dolorosa mesmo. A agulha vai penetrar dentro do canal do dente e vai ser injetado anestesia dentro da polpa dentária. Dói, mas instantaneamente a dor desaparece. Isso na maioria das vezes acontece quando o dente está muito inflamado. A gente tenta anestesiar, o paciente continua sentindo dor. Aí, infelizmente, a gente faz um acesso naquele dente e aplica a anestesia dentro daquela polpa dentária. Na maioria das vezes, a dor instantaneamente é cessada e a gente consegue trabalhar normalmente naquele paciente. A anestesia intrapulpar praticamente não é utilizada nas outras especialidades, só mesmo na endodontia, porque você vai estar mexendo dentro da polpa dentária. Por isso que você vai ter que aplicar anestesia dentro daquele dente quando as outras anestesias não funcionaram. Se você tem algum problema de saúde geral, você tem que tomar cuidado na hora de ir ao dentista se ele for te aplicar uma anestesia. Você tem que relatar ao seu dentista quais os problemas de saúde que você tem, porque uma simples anestesia pode causar consequências mais graves para a sua saúde. Por exemplo, pacientes hemofílicos, pacientes que têm alguma discrasia sanguínea, algum problema no sangue. A própria aplicação da anestesia, só o ato de enfiar uma agulha na região próxima ao nervo, que tem artérias e nervos, pode surgir um hematoma, pode causar uma hemorragia interna e a situação de saúde do paciente se agravar. Nós dentistas também temos que ter muito cuidado na hora da aplicação da anestesia, a quantidade de anestesia. Crianças, por exemplo, e gestantes também têm que ter o cuidado com a dosagem permitida de anestésico. Criança não pode receber a mesma quantidade de anestésico do que um adulto. Nem mesmo as gestantes podem receber a mesma quantidade de anestesia de uma pessoa que não está grávida. O peso corporal também é importante. Pessoas idosas também têm que ter o devido cuidado da aplicação da anestesia. Muitos pacientes chegam para mim falando que têm alergia ao anestésico. Antigamente existiam questões de alergia aos anestésicos, mas as formulações anestésicas mudaram. Agora é muito raro encontrar um paciente que tenha alergia à anestesia. O que pode acontecer quando a pessoa fala que passou mal quando foi anestesiado, normalmente ela vai falar assim: ficou tudo escuro, fiquei zonzo, vomitei. Isso daí não vão ser os sintomas de uma alergia. A alergia provoca erupções na pele, falta de ar, dificuldade de engolir. Então, se você tiver um desses sintomas, provavelmente é realmente uma alergia. Se você ficou zonzo, se você ficou com a vista escura, se você ficou com vontade de vomitar, provavelmente você está nervoso, nervosa, ansioso com aquele procedimento e isso faz com que você sinta esses sintomas. Existem casos que pode acontecer também que a anestesia eventualmente é injetada dentro de um vaso sanguíneo, porque quando a gente coloca a agulha dentro do músculo, a gente não vai estar com o ultrassom ali para ver onde está passando veia, artéria. Então, eventualmente, essa agulha pode pegar um vasinho realmente. E se essa anestesia for injetada dentro da corrente sanguínea, vão ter vários sintomas que também pode passar como uma alergia. Nesses casos, você na hora vai sentir uma dor insuportável na nuca. Você vai sentir uma dor na hora muito grande, muito forte na nuca e pode ter taquicardia, seu coração acelerar, você ter sudorese. Nesses casos, o dentista vai interromper imediatamente a aplicação da anestesia e você vai ter que ser oxigenado. E na maioria das vezes, oxigenando aquele paciente, deixando ele respirar, deixando ele ficar bem deitadinho na cadeira, esses sintomas vão desaparecer. Para prevenir a ocorrência de injeção de anestesia dentro de vasos sanguíneos, o dentista tem que usar uma seringa especial, uma seringa com refluxo. Essa seringa ela vai voltar líquido na hora que você estiver aplicando. Então o dentista vai perceber na hora que aquele sangue está voltando dentro do tubete anestésico e ele está enfiando aquela agulha dentro de um vaso sanguíneo. Então ou ele vai enfiar um pouquinho mais a agulha para ultrapassar aquele vaso sanguíneo,
ou vai recuar. É simples assim, não precisa de ficar com medo de fazer alarde. É um procedimento corriqueiro que a gente faz no consultório. Se você toma algum tipo de medicação, você também tem que avisar o seu dentista qual tipo de medicação que você está tomando. Por exemplo, problemas de hipertensão, problemas de diabetes, pode ter alguma interação medicamentosa com a anestesia. Então, você também tem que relatar o seu dentista se você toma algum tipo de medicação de uso contínuo para a sua saúde geral. Eu gosto de falar que a anestesia é um mal necessário. Se não fosse anestesia, possivelmente a maioria dos procedimentos a gente não conseguiria fazer. Então, se na próxima vez que você for no dentista você precisar de tomar anestesia, aguenta firme, porque com certeza, se aquele procedimento você não tomasse anestesia, provavelmente você ia sofrer muito mais de dor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe as informações com todas as pessoas que você conhece e deixa seu like. Fiquem com Deus, beijos.